Boa noite, sejam bem-vindos ao Fala Flávia Podcast. Como eu sempre digo, aqui nunca é só uma conversa. Hoje nós vamos falar de um assunto que chama muita atenção: estética. Quando ouvimos essa palavra, automaticamente nós pensamos em beleza. Mas será que é só isso? A estética também está relacionada à nossa autoestima, à nossa saúde e também até com a forma como nós nos enxergamos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero abrir espaço sobre uma causa muito importante. A Carla Emília, que já esteve aqui no Fala Flávia, iniciou um movimento muito bonito com as mulheres para arrecadar recursos e reformar o banheiro feminino do projeto Golpe do Bem. O projeto Golpe do Bem, ele é conduzido pela Nathalie Micuzzi e oferece aulas gratuitas de Muay Thai e Jiu-Jitsu na comunidade do bairro Jacuba. E o banheiro das meninas está precisando de cuidados. Então, se você puder conhecer esse projeto, colaborar, contribuir com qualquer valor, a chave Pix está disponível no Instagram da Carla e mais tarde também estará nas redes sociais do Fala Flávia. Então, nós contamos com a ajuda de vocês para colaborar com a melhora do banheiro desse projeto tão bonito que é o Golpe do Bem. Já siga lá nas redes sociais, @Golpe do Bem, e conheça melhor essa ação. E claro, esse espaço de conversa tão importante só existe graças a grandes parceiros que acreditam em conteúdo de valor. Então, o meu muito obrigado aos que caminham com a gente. O Dona Zélia Gastrobar, que tem a melhor costela na pedra do Brasil. Um espaço pensado para viver experiências especiais, seja comemorando aniversário, reunindo amigos ou fazendo confraternizações. Também conosco o Supermercado Lima. Quem me acompanha sabe que eu estou sempre por lá. Lá você encontra os melhores preços, variedade e qualidade. Também aqui a Bem Seguro Corretora de Seguros. Gente, seguro é muito mais do que um contrato. É proteção para você, para a sua família e para o seu patrimônio. E outra coisa que não pode ficar de lado são os nossos exames. E para fazer exames, a gente tem que fazer com quem é referência na área da saúde. Eu estou falando do laboratório Exame e Análises Clínicas, que é referência em Carmo do Rio Claro e região e atende cuidadosamente todos que passam por lá. Outra coisa que está sempre no meu dia a dia é a Nutri Kefir. Eu consumo todos os dias e é um excelente aliado para a saúde. Rico em probióticos, ajuda na saúde intestinal, melhora a qualidade da pele e auxilia em diversos aspectos da nossa rotina. Além disso, aqui conosco a Du Motos. Já pensou em sair por aí de moto nova, seminova ou moto elétrica? A Du Motos tem a solução para você. E a novidade que chegou em Carmo do Rio Claro também já está no Fala Flávia. É a Nexus Instituto Educacional, que oferece cursos de graduação, EJA e cursos profissionalizantes, com excelente preço para você estudar no conforto da sua casa. E também chegou por aqui o estúdio Cida Hair. Uma mudança no cabelo, às vezes, já melhora a nossa autoestima. E a Cida Hair trabalha com corte, maquiagem, química e diversas opções. E bem ali do lado, nós também temos o Estúdio Dance, que trabalha com aulas de dança, step e várias modalidades que unem saúde e diversão, de um jeito prático para todas as idades. Perceberam como todos os nossos parceiros, de alguma forma, falam de qualidade de vida? É justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. Afinal, autoestima e cuidar de si mesma também está relacionada à qualidade de vida. E para essa conversa tão importante, hoje eu recebo com muito carinho a esteticista Duda Maimone. Duda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu fiquei feliz por ter você aqui conosco, compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos. Duda, então antes da gente começar a falar sobre estética, eu quero que você se apresente, que você fale um pouco de você como pessoa e como profissional. Boa noite, Flávia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Duda, mais conhecida como Duda Maimone, esteticista. Eu atuo na área da estética tem 7 anos. Já faz 7 anos que eu atuo no total. 2 anos eu atuei como funcionária de uma clínica de estética. E já tem 5 anos que eu estou com a minha própria clínica.
Sou uma menina nova, tenho 24 anos. Comecei na estética aos 19. Meu amor pela beleza, pela autoestima, pelo autocuidado vem desde novinha. Desde pequena eu sou muito vaidosa, gosto de maquiagem, gosto de me arrumar. Então, esse amor veio crescendo aos poucos. Já estava na sua essência, né? Isso. Eu sempre fui assim e continuo sendo. E depois que eu comecei a trabalhar com a estética, aumentou mais ainda, né? Sim. Mas, então é isso. Já faz 7 anos que eu tô na área. Gosto muito. Acho que, assim, eu não só me transformo, mas transformo as pessoas cada dia, né? Com que certeza. é muito, assim, gratificante cuidar das pessoas. Sim, e com certeza você leva muitos valores da sua vida também para a sua profissão, né? Sim, a gente cuida da gente e das pessoas. Realmente. Duda, muita gente não tem clareza do que uma esteticista faz. Então, eu queria que você pontuasse as principais áreas de trabalho, especialmente as que você atua. Sim, a esteticista, ela abrange várias áreas, né? A área corporal, a área facial. E no momento eu atuo com as duas, faço tratamento facial, tratamento corporal. Então a gente faz drenagem, massagem modeladora. Eu tenho um tratamento específico da clínica que no momento só eu faço aqui em Carmo, que é a Lip Slim, que é uma massagem especializada muito boa, que abrange drenagem, modeladora, alongamento dos músculos, relaxamento, tudo em uma única sessão. Faço depilação a laser, limpeza de pele, tratamento para rejuvenescimento. Faço também massagem relaxante. Então, são várias áreas que a gente consegue abranger. Tem muitas opções, né? Muitas opções, E como que funciona o primeiro atendimento? Tem uma avaliação? Você faz uma conversa? Explica um pouquinho para o pessoal. Sim, logo quando a pessoa já entra em contato para agendar alguma consulta, alguma coisa, a gente já avalia, né? A avaliação é gratuita. Eu não cobro essa primeira avaliação, que eu acho que é bem importante essa primeira conversa, né? Esclarecer, que aí a né? gente vai ver a individualidade de cada paciente, né? Ver o que cada um, qual é a queixa, o que está incomodando, o que realmente está acontecendo com aquele paciente. Sim. E assim, é muito importante essa avaliação, porque é referente a ela que a gente vai definir o que será feito. Então, o que para um é bom, para outro não é. Então, eu falo que a estética não é uma receita de bolo. Então, cada um é um tratamento de uma forma. Não adianta alguém chegar, ai, Duda, fulano fez isso, eu quero exatamente isso. Às vezes, o que ela está precisando não é isso, né? Exatamente. Então, a gente começa sempre com a avaliação para ver o que é a queixa da pessoa e o que realmente vai ser importante para ela naquele momento. Sim, muitas vezes até você identifica que não é bem o que ela está procurando que vai resolver a situação, né? E muitas vezes as pessoas não entendem o que realmente é, como que acontece, a função daquilo ali, né? E às vezes a pessoa acha que é uma coisa e é outra. Muita gente me manda mensagem, ai, Duda, quero fazer drenagem, mas na verdade queria uma modeladora para reduzir medidas. Então, assim, a drenagem não ia ser o essencial Não ali ia naquele resolver momento. aquela questão, né? Então, assim, tem que conversar bastante, ver o que a pessoa tá achando, o que a pessoa quer, pra gente entender e ver qual tratamento vai ser melhor. Tá certo. Duda, eu pontuei aqui alguns assuntos que chegaram para nós que alguns são verdades, outros são mitos. Eu queria que você esclarecesse para o pessoal. Primeiro ponto, laser dói muito? Depende. Tem lasers que realmente não dói, são indolores, e tem lasers que realmente dói. O que eu trabalho na clínica hoje em dia, eu falo que às vezes eu sou até clara demais. Não é totalmente indolor, é um laser que você sente sim. Não é uma coisa horrorosa que você vai chegar lá e vai morrer, obviamente. Mas é uma coisa que você vai sentir umas fisgadas, às vezes vai queimar um pouquinho, vai dar uma ardidinha, só que coisas normais. Sim. E eu falo assim, o que não dói não resolve muitas vezes, né? Exatamente. Então, para você ter um bom resultado, um resultado eficaz, duradouro, às vezes você precisa sofrer um pouquinho. Então, o meu laser em específico, ele dói sim um pouquinho, ele não é totalmente indolor, só que não é nada que ninguém suporte. Não é extremamente desconfortável. E assim, pelos relatos que eu venho recebendo das pacientes, né, todo mundo extremamente feliz. Desde a primeira sessão a gente consegue um resultado bem significativo e um resultado duradouro. Não é aquele laser que separa, passa tipo assim 2 meses, tá aquele pelo tudo de novo. Sim. Então é bem legal. Só que existe sim os lasers que não dói. O meu em específico dói um pouquinho sim. Mas traz resultado, Traz né? resultado. É o que eu falo. A dor vem referente aos resultados, Com certeza. E, em média, quanto tempo demora para a gente começar a ver que realmente diminuiu a quantidade de pelos, que está tendo realmente um resultado?
Depende muito de aparelho para aparelho, de aplicadora para aplicadora, porque eu falo muito isso também. Não depende só da máquina que está sendo usada. A pessoa que está atrás, que está fazendo, vale muito, porque se ela não souber dominar aquele aparelho, ela não consegue entregar um resultado significativo. Então, às vezes, ela está com uma máquina perfeita na mão, uma das melhores do mercado, mas ela não tem domínio daquilo ali. Não sabe aplicar. Não sabe aplicar. Então, o que acontece? A pessoa não tem o resultado que é necessário. Lá na clínica, eu trabalho com uma aplicadora já tem 4 anos, então eu tô com a mesma desde sempre. Ela é excelente. Inclusive, ela ganhou lá na empresa de aplicação como a melhor aplicadora. Então, assim, é indispensável, sabe? Extrema confiança. E o meu laser em específico, o resultado é desde a primeira sessão. Muito Principalmente, bom. assim, quem tem muito pelo muito grosso, muito preto. E isso também depende muito do resultado. Eu falo que cada paciente, a reação é de uma forma. O pelo que é muito preto, muito grosso, o resultado é excelente. Já o pelo que é mais fino, mais clarinho, o resultado vai ser diferente de uma pessoa que tem um pelo mais grosso. Então, é o que eu falo, a gente não consegue entregar o mesmo resultado para 2 pessoas com pelos diferentes, sabe? Sim. Mas lá na clínica, desde a primeira sessão, a gente consegue entregar um resultado muito significativo, principalmente para essas pessoas que têm o pelo muito preto e muito grosso. Muito bom. E uma dúvida que é muito frequente, que é bom relatar também, as pessoas acham que precisa ir com pelo para fazer a depilação a laser. Na verdade, a maioria acha que é assim, né? E na verdade, o pelo precisa ser tirado um dia antes da depilação. Não pode fazer depilação com cera, não pode fazer depilação com aqueles aparelhinhos. Então, assim, é só a lâmina durante o tratamento de depilação a laser. Então, a ajuda do nosso paciente durante esse tratamento também vai referir aos resultados dele. Então, não depilar com cera, com esses aparelhos, usar somente a lâmina, esfoliar bastante a área para aquele pelo sair, porque a gente precisa da raiz dele para tirar, para eliminar de uma vez os pelos. Então, assim, não é só a gente precisa de um conjunto. Só que lá na hora da sessão a gente já orienta tudo certinho. Todo mundo já fica ciente de tudo que precisa ser feito. Tem todo um cuidado para que, de fato, o resultado seja positivo, né? É sempre um cuidado, não só da gente, mas do nosso paciente também. Com certeza. E qualquer pessoa pode fazer? Tem alguma contraindicação? Tem contraindicação. Tem problemas de saúde, né? Que dependendo não pode. Gestante não pode. Uma coisa muito importante de relatar. Quem toma Rocutan não pode fazer depilação a laser. Tem que ter um certo cuidado. É uma coisa que também às vezes pode avaliar. Tem gente que às vezes vai dar para fazer sim com a indicação do médico, né? O médico autorizando. Só que de preferência, lá na clínica a gente prefere não fazer em quem toma Rocutan. Então, é uma coisa muito importante, porque hoje em dia muita gente toma, muito né? Adolescente, e isso, né? tem que tomar um certo cuidado. A pele fica muito sensível, muito frágil, então tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Gestante não pode de jeito nenhum. E quem tem problemas de saúde, às vezes está com alguma alergia, alguma coisa, não pode fazer, então tem algumas contraindicações, sim. E a pele tem que estar em boas condições para iniciar. Em boas condições, sim. Não pode começar na pele frágil, às vezes alergia, irritação, corte, nada pode fazer em cima. Na dúvida, vai, faz uma avaliação antes e vê se é viável, né? Onde é importante uma boa aplicadora, porque se é uma aplicadora que não tem domínio daquilo ali, vai fazer em cima de coisas que não pode. E aí, em vez de você conseguir um resultado significativo, você vai ter problemas, né? Acaba prejudicando. Isso. Infelizmente, né? A importância de escolher profissionais qualificados. Qualificados e que sabem o que está fazendo, né? Com certeza. Uma outra dúvida. A limpeza de pele, ela afina a pele? Não, a limpeza de pele não afina a pele. Pelo contrário, ela traz vida para essa pele, né? Ela vai tirar porque acaba que no dia a dia a nossa pele fica muito suja, né? Suor, oleosidade. Às vezes a pessoa tá num lugar com muita sujeira e aí acaba penetrando tudo na nossa pele. E a limpeza vai trazer vida para essa pele novamente. A gente vai fazer uma esfoliação. Tem as limpezas mais profundas, mais completas, tem as limpezas mais convencionais. Todas elas fazem a extração de cravo, mas nenhuma delas afina a pele. Vai trazer vida, vai esfoliar, vai cuidar e vai deixar essa pele mais bonita, mais viçosa e limpinha, né? Porque Deus me livre daquela pele cheia de cravo. Ninguém merece. E de quanto em quanto tempo que é indicado fazer a limpeza de pele? O certo da limpeza de pele é uma vez ao mês.
Antes de um mês não é legal, não é indicado, porque acaba que é um procedimento um pouquinho invasivo, né? A gente mexe muito na pele. Então, o certo é uma vez ao mês, só que tem gente que às vezes dá para esperar mais um pouco. A pele que é mais controlada, mais limpinha, menos oleosidade, dá para ficar de 2 a 3 meses. Mas o certo mesmo, principalmente quem tem muito cravo, muita oleosidade, espinha, tá com a pele muito sobrecarregada, uma vez ao mês é bom tá fazendo. Mas tem pele que dá para ficar mais tempo. Segurar um pouco, né? Isso. E o que realmente muda na pele depois da limpeza? Muda o viço, igual eu falei, a pele fica mais viçosa, mais bonita, mais hidratada. Tem pele que fica muito ressecada, né? E fica limpinha, sem cravo, sem espinha. Com certeza. Então, o resultado é bem significativo. Ajuda a clarear, melhora a oleosidade. Então, é todo um conjunto. E a gente consegue fazer tratamento para tirar as acne, diminuir. Então, auxilia também nesse controle de acne. Também. E tem tratamento específico para acne, para melasma, alguma coisa de rejuvenescimento para o rosto? Existe sim. No momento eu não faço tratamento para melasma, é uma área que eu não quis seguir. Na faculdade, assim, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada com as coisas que eu vi. E até mesmo trabalhando, assim, quando eu era funcionária, né, a gente vê muita coisa. E é uma área que não depende muito só da gente, depende muito do paciente. Então, assim, pode acontecer efeito rebote, é um tratamento muito delicado. Então, eu preferi não seguir porque eu sou muito clara com tudo que eu faço. E eu acho que, às vezes, não adianta eu falar, sua pele vai clarear, porque não vai. Tem casos e casos. Casos e casos. E o tratamento para melasma é um tratamento para o resto da vida. Você vai fazer aqui hoje, vai passar daqui 2 meses, a sua mancha pode ir voltando e é normal. Então, assim, o melasma é uma doença que é tratada o resto da vida. Né? Então, assim, é uma questão bem delicada, que não depende só da gente, depende de muito cuidado daquele paciente. Então, muitas das vezes, as pessoas não cuidam como a gente indica, como a gente orienta. Então, eu preferi não trabalhar com essa área por ser uma questão bem delicada mesmo. Acho muito legal, gosto, assim, vejo resultado no Instagram incrível. Só que é uma coisa que, pra mim, no momento, eu não tenho interesse. Mas existe muito tratamento, né? Laser, peeling. Tem opções. Tem muitas opções. E o tratamento para acne também, né? Que aí a gente normalmente faz as limpezas mais completas, específicas para quem tem acne, né? E faz as orientações dos produtos de skincare, que é muito importante também. A gente cuidar diariamente da pele, não só ir lá fazer a limpeza e achar que vai ficar tudo lindo. Então, você faz a limpeza, dá aquele primeiro passo, cuida da pele, porque a pele vai estar preparada para receber aquele skincare. Usar um sabonete específico para sua pele, usar um protetor solar, um hidratante, um sérum. Tudo isso ajuda a melhorar as espinhas, cravo, oleosidade. É um conjunto, É um né? conjunto. Não depende só Sempre da clínica. depende dos dois. Sim, com certeza. Hoje em dia, os homens têm procurado estética? Como está a questão? Muito. Eu falo assim que hoje em dia a estética não é só feminina, porque antes, né, até os homens tinham um certo preconceito com isso, né, de que a mulher não podia ir, que ia gastar dinheiro. Só que hoje em dia não. Hoje em dia eu atendo muitos homens, né, tenho bastante cliente homem que faz não só facial, mas principalmente corporal. Massagem relaxante, tratamento para gordura localizada, limpeza de pele. Então, assim, abrangiu muito, né? Não só as mulheres, mas os homens também. E muitas das vezes os homens estão mais vaidosos do que as mulheres. Então, assim, a gente sempre tem um cliente homem se cuidando também. Ah, que bom. Os homens têm se cuidado mais, né? Tem, bastante. Isso é muito bom. Um outro mito que existe é que creme caro resolve tudo. Eu vou comprar o mais caro e a minha pele vai ficar perfeita. Nem sempre. Não é sempre assim. Não, nem sempre. Hoje em dia, existem muitas marcas com preço mais tranquilo, né? Mais acessível, que não é tão caro e que tem a mesma qualidade de um produto extremamente caro. Então, assim, depende muito da pele, do tipo da pele, do que vai ser precisado usar. Então, lá na limpeza de pele, quando você faz, você já sai com os produtos certinho, preparado para sua pele, que você precisa. E muitas das vezes, nem todo mundo consegue comprar os produtos caros. Então, a gente tem que ter as 3 opções. O caro, o médio e o barato. Então, eu falo que nem sempre o produto mais caro é o melhor. Eu mesma não uso os produtos mais caros. Porque já comprei vários, né? Já testei um tanto. A minha pele adaptou mais com os mais baratos. Então, assim, não é sempre o caro que vai resolver tudo.
É indicação e observar se realmente está trazendo o resultado esperado, né? Tem que observar, ir passando e ver o que vai adaptar melhor. Pessoal, muitas vezes tem dúvida com os cuidados diários. Na prática, o que seria o básico do básico para cuidar da pele? O básico que precisa ser feito todos os dias. Primeira coisa que no inverno acontece muito, não lavar o rosto na água quente. A água quente deixa a pele muito fragilizada, muito ressecada e isso não é legal. E pode trazer oleosidade também. Então, primeira coisa, lavar o rosto sempre no lavatório, nunca lavar no chuveiro. Água fria mesmo. Água fria, isso. Sabonete, indispensável. Nossa, Deus me livre de quem lava o rosto com sabonete de corpo. Não pode. Específico para o rosto, né? Sabonete específico para o rosto, específico para o seu tipo de pele. Não é qualquer sabonete que você pode usar. Então, assim, tem que ser um sabonete específico para a sua pele. Usar um hidratante, né? Que é bem importante, hidratar a pele, cuidar, rejuvenescer essa pele, né? Um hidratante também específico para o seu tipo de pele, porque quem tem a pele oleosa não pode usar um hidratante para uma pele mista, para uma pele seca, porque senão vai virar um caos. Então, usar o hidratante específico e, sem sombra de dúvidas, protetor solar. Deixa de usar um hidratante, mas não deixa de usar um protetor solar, porque o cuidado de hoje é o que vai interferir na sua pele futuramente, né? Porque o sol que você toma hoje, a mancha vai sair daqui 10, 15 anos. Então, um protetor solar todos os dias é indispensável. Com certeza. E mesmo quem não trabalha no sol, nem em ambiente fechado, precisa usar. Quem trabalha em computador, quem é cozinheira, tudo que é fonte de calor, fonte de luz, precisa ter um cuidado maior. Quem fica embaixo de luz, assim, faz comida, computador, sol, qualquer tipo de coisa, vai manchar a pele. Então, tem que cuidar. Mesmo que você ficar dentro de casa parada, precisa passar protetor solar. É um cuidado que precisa ter todos os dias. Sim, realmente é indispensável, indispensável. Né? Às vezes a pessoa pensa, mas eu trabalho em ambiente fechado, eu não tomo sol. Acha que não precisa passar. Não precisa, sim. Todo mundo, todos os dias. Principalmente quem tem a pele clarinha, que é as peles que têm a tendência a manchar mais fácil, né? Então precisa ter um cuidado ainda maior. Tem uma idade para começar esses cuidados ou quanto antes melhor? O quanto antes, melhor. Principalmente quando começa a adolescência. Que aí vem cravos, espinhas, manchinhas das espinhas que às vezes as pessoas cutucam. Então, o quanto antes, melhor. Começou a adolescência, já começa a passar protetor solar. Até mesmo criança, né? Vai pra praia, tem que cuidar. Porque, igual eu tô falando, o sol que você toma hoje é a mancha que você vai ter futuramente. Então, desde sempre usar protetor solar. Às vezes as crianças vão para a escola, aquele sol quente, aquele calor. Aquilo lá não é legal para a pele da criança também. Então, assim, até as crianças precisam usar protetor. Tem que ter uma proteção, Tem que ter uma proteção no corpo, na pele, em tudo. Realmente. E Duda, fala muito quando começar a cuidar da pele. Mas com o passar dos anos, a nossa pele ela vai mudando de textura, vai amadurecendo. Os cuidados mudam? Mudam também. Conforme vai ficando uma pele mais madura, uma pele mais envelhecida, o cuidado é ainda maior, né? E é onde a gente entra com os tratamentos estéticos, né? A gente tem radiofrequência para estímulo de colágeno. Hoje em dia tem os tratamentos injetáveis. Na clínica eu trabalho com ozonioterapia, que também é muito, assim, muito bom. Os resultados são muito notórios. E normalmente eu intercalo ozônio, radiofrequência, depende muito de cada paciente. E hoje em dia tem os injetáveis de bioestimulador, preenchimento, tem toda essa parte. Botox, né? Eu não faço, mas é muito legal, muito importante. Que eu acho que o cuidado, quanto mais você vai deixando, pior é depois. Porque aí depois esses tratamentos não conseguem voltar a pele como ela era antes, né? Então a gente consegue melhorar e prevenir, não piorar, né? Então, assim, desde que começar com linhas, aquela pele mais envelhecida, é bom já começar os cuidados. Então, hoje em dia, a gente tem muito tratamento estético. Só que, junto com os tratamentos estéticos, precisa do cuidado diário em casa. É o que eu falo sempre, é um conjunto. Não é só o esteticista, ou o biomédico, ou o farmacêutico. É sempre um conjunto, todo mundo junto, trabalhando junto para um resultado mais eficaz. Então, hoje em dia, a gente tem os tratamentos estéticos e tem os cuidados em casa, que é muito importante. Realmente. E o ideal é que se comece de forma preventiva, né? Preventiva. Quanto mais cedo você começar a cuidar, menos rugas, menos coisas você vai ter futuramente. Sim, com certeza. Fica mais fácil de se cuidar, né? Porque quanto mais você vai deixando aquela pele envelhecer, mais difícil fica de voltar como era antes. Sim, com certeza. Realmente.
A gente falou muito de cuidado, mas tem muito erro também, né? Qual que você acha que é o principal erro que as pessoas fazem com a própria pele? Eu acho que é o sol, primeiro de tudo, porque hoje em dia eu vejo muita gente que não usa protetor solar e é um dos piores fatores para envelhecimento. Então, assim, as pessoas ficam assim, sem proteção solar, não só no rosto, mas no corpo também. A gente vê muita mulher, muito homem com colo, braço, mão, muito manchado, muito envelhecido. Às vezes a pessoa cuida só do rosto, esquece do corpo, aí tá aquela mão manchada, envelhecida, braço. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm deixado muito de lado isso, né? Até na correria mesmo do dia a dia. Às vezes tá correndo, não esquece, não lembra que tem que passar. Então, assim, as pessoas têm errado muito nessa parte, em cuidar de si e não só das outras coisas, né? Então, as pessoas têm vivido mais a rotina e esquecido um pouco de cuidar, né? Então, cuidar no skincare, ter uma atenção maior. Nossa, minha pele tá ruimzinha, preciso cuidar. Então, assim, é mais um esquecimento, né? Vai ali na rotina, cai no esquecimento e vai se deixando de lado. Então, o erro das pessoas é isso, se deixar de lado e cuidar mais dos outros. Então, assim, tem que cuidar, não tem jeito. Realmente. E é o que você falou, dá atenção ao corpo todo. Porque às vezes foca tanto no rosto, deixa o pescoço, o colo envelhecer porque não tá tratando. É o que muito acontece hoje em dia. As pessoas focam muito no rosto e esquece que tem um corpo ali, né? Que precisa ser cuidado também. Com certeza. Duda, e estresse, alimentação, sono, tudo isso também influencia? Muito. Estresse influencia demais na pele, principalmente nas ruguinhas, né, de bravo. Então, a alimentação demais. A alimentação vem muito referente a espinhas, celulite, gordura localizada. Então, a alimentação é muito importante. Eu falo que a gente vive uma pirâmide. Se você não fizer tudo alinhado, você não consegue um bom resultado em nada. Então, assim, se você não praticar atividade física, você não consegue emagrecer. Se você não fizer uma alimentação correta, você não consegue emagrecer. Então, uma coisa puxa a outra. Então, alimentação, perca de sono, estresse, ansiedade, tudo prejudica. Não só o nosso rosto, como o nosso corpo também. Onde as pessoas engordam, vem celulite e vai virando tudo um caos, né? Então, se isso não estiver alinhado, a gente não consegue um resultado em nada, em nenhum tratamento. Então, eu falo que é uma pirâmide. Aqui, em último, está a estética. Lá no topo está a alimentação. Se você fizer uma alimentação correta, uma atividade física correta e a estética embaixo, então, assim, tudo se alinha. Mas, se não tiver alimentação, a atividade física não dá certo. E se não tiver alimentação e atividade física, a estética não dá certo. Então, eu falo que é tudo um conjunto. A gente precisa. E tudo isso melhora o nosso estresse, a ansiedade, o sono. Então, assim, uma coisa puxa a outra. A gente precisa estar com atenção em tudo isso, né? Não é só uma coisa. Realmente. E uma coisa estimula a outra também, né? Sim. Se a gente se alimenta bem, se a gente frequenta uma academia, a gente quer se cuidar mais, né? Sim, e ali a gente vai vendo resultado e vai empolgando com aquilo, né? Porque eu acho que quando você não vê um resultado, você desanima, você desiste rápido. Realmente. Mas quando você está empolgada naquilo ali, vendo diferença, vendo resultado, flui naturalmente. E paciência para os primeiros resultados, né? Porque às vezes a pessoa se deixou de lado por tanto tempo que vai demorar um pouquinho, sim, para começar a aparecer. Não vai ser do dia para a noite que um resultado vai vir. Então, assim, demora tempo. A gente não consegue um resultado milagroso em um dia. E pegando esse assunto, esse gancho, você acredita que autoestima e estética caminham juntas? Autoestima e estética, comprovadamente, sim. Eu falo assim, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a estética e a autoestima, porque tem tomado um rumo que as pessoas têm perdido um pouco o controle. A gente tem que cuidar, sim, tem que ter uma autoestima elevada, sim, só que ter um pouco de moderação ali, porque eu vejo que às vezes as pessoas estão tão focadas, tão perdidas naquilo ali, tão tem exagero, e comparando uma com a outra, né? Nossa, aquela pessoa tá tão bonita, nossa, tá com o rosto tão bonito, e assim vai se perdendo um pouco. E muitas das vezes às vezes a gente perde o brilho e a personalidade que a gente mesmo tem, né? Então, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que ter, assim, um autocuidado junto com a estética, mas ter esse filtro para não ficar se comparando, isso, para não ficar se comparando. E eu falo que uma mulher, um homem com autoestima elevada muda totalmente o dia a dia da pessoa, né? Com certeza. Você
tem mais confiança de si mesmo, se entrega mais para as coisas, não tem vergonha. Então eu falo que é muito importante a gente ter uma autoestima elevada, porque tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, flui melhor. A gente se sente mais confortável, mais confiante de tudo, não só ali da beleza, né, mas em tudo que você faz com uma autoestima elevada, você se sente melhor, né? Então a gente da estética traz isso para as pessoas. Às vezes a pessoa se perdeu ali atrás e a gente consegue resgatar aquilo ali que foi perdido. Só que de uma maneira controlada, né? Sim, com certeza, né? Não é só vaidade, também é necessidade, né? É necessidade. Muitas clientes às vezes saem e falam, nossa, Duda, isso aqui era o que eu precisava. Então, assim, às vezes as pessoas estão precisando desse cuidado. Não só por beleza, mas por saúde mesmo. Sim, tem muitas áreas da estética, a gente vai chegar lá, que ajudam também, né? Em procedimentos de saúde, inclusive. Sim, muito. Muito, muito. E acontece de muita mulher chegar não gostando de si e mudar totalmente a forma de se enxergar depois que passa por um procedimento? Todos os dias. Todos os dias. Às vezes as pessoas... Esses dias mesmo eu fiz uma avaliação de uma senhora que está passando por um processo difícil em casa, tudo, e aí ela me mandou uma mensagem que... Exatamente assim, eu queria me reencontrar. E isso, pra mim, me mexe um pouco comigo, porque eu falo assim, em que parte que a pessoa se perdeu, né? Que se olha no espelho não se reconhece, não se gosta, se acha feia, se acha gorda, e muitas das vezes a pessoa não tá igual ela tá se vendo, mas ela se perdeu tanto naquele caminho que ela não consegue se reenxergar ali. Então eu falo que a gente traz isso de volta. Às vezes só na avaliação a gente consegue trazer aquela pessoa pra cá de novo. E ver que realmente, tipo assim, eu sou bonita do jeito que eu sou, eu só preciso trazer isso de volta pra mim, né? Me cuidar, me sentir melhor. E eu falo que às vezes nem chegou o resultado ainda tão significativo para aquela pessoa, mas só dela estar ali se cuidando, ela se sente bem. Ela fala assim, eu tô fazendo alguma coisa por mim, né? Sim. Então, todos os dias a gente escuta muita coisa, vê muita coisa. Às vezes, pessoas que tá se sentindo feia, tá se sentindo mal, e a gente traz aquilo de volta antes mesmo do resultado. Só dela estar ali, se cuidando, tendo um momento dela, descansando, relaxando e desligando de tudo que está em volta, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante e a gente lida com isso todos os dias. Muito bom. E o profissional tem que ter essa sensibilidade, né? Tem. Saber conduzir essas pessoas. Tem, muito. Principalmente nas pessoas mais idosas. Porque eu falo assim, a pessoa mais idosa, ela chega uma hora que ela quer parar, né? Ela fala assim, já vivi tudo que eu tinha para viver. Então, você tem que ter um leve cuidado com que você cuida daquilo ali, porque é mais difícil de você trazer aquela pessoa de volta. Sim. Então, tem que ter mais atenção, mais carinho, mais cuidado. E as pessoas jovens também, né? Tem que, quanto mais jovem, voltar para a estética, para a autoestima, é melhor. Sim. Porque se você deixa chegar lá na frente para você voltar, às vezes é tarde. Mãe, que às vezes tá focada naquilo ali, vai se deixando, aí na hora que vê, perdeu o casamento, perdeu a vida, perdeu tudo por se deixar levar. Então, eu acho que assim, a gente traz isso de volta, né? Tanto que, por isso que a gente gosta muito de relatar o pós-parto, que é muito importante, porque eu falo, a gente que tá ali vendo, trabalhando com aquilo ali, você vê muita coisa. Eu ainda não sou mãe, não tenho nem um pico de noção do que acontece realmente. Mas pelas mães que eu acompanho, a gente vê que vai se perdendo. Então, você não pode se deixar levar ali. Você tem que ser mãe, sim, mas você também precisa ser de você mesma, né? Se enxergar, ver que você precisa de cuidado também, não só aquela pessoa, mas você também precisa de cuidado e de carinho. Então, eu falo que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado nessa parte, nas mulheres, nas pessoas mais idosas e em todo mundo. Que está passando por momentos delicados, né? Isso, E como que a estética pode ajudar nessa questão do pós-parto? Ó, a estética, ela tem o tape, né, hoje em dia, que eu falo assim que é indispensável, a gente coloca dentro de 24 horas após a gestação, após ganhar o bebê, né? O tape, ele vai ajudar a dar sustentação para aquela barriga, ajuda os órgãos voltar ao normal, né? Porque acaba que fica tudo solto, então a gente consegue dar uma firmeza para aquele abdômen. E aí volta esses órgãos ao lugar, ajuda a diminuir o abdômen mais rápido, dá segurança, fortalecimento, porque fica tudo solto, né? E aí tira aquele baita bebê da barriga, parece que tá tudo vazio. Então, o tape, ele vai pressionar aquele abdômen. Então, te dá confiança, segurança, ajuda demais e diminui muito mais rápido. Tem a drenagem, né? Quando é pós-parto natural, quando é
normal, até não tem tanto, mas quando vem a cesariana, que tem a anestesia, a paciente incha muito. Sim. Então, a drenagem também é indispensável, porque aquele inchaço dói, incomoda. Então, assim, é muito bom. Então, vem o tape, a drenagem, e a gente também tem o laser vermelho, que a gente passa na cicatriz, né, para cicatrizar, ficar uma cicatriz mais sequinha, não abrir, não ter perigo de nada. E também no peito, que é muito importante. O laser no peito, quando dá aquelas fissuras, né, que sim. Dói, diz que é uma coisa horrorosa, né, a dor. Então, assim, a gente passa o laser para trás cicatrizando e não deixar machucar para a mamãe conseguir dar o bebê, o leite pro bebê. Então, é o laser, o tape e a drenagem linfática. E depois, mais para frente, conforme for cicatrizando tudo, voltando ao normal, a gente entra com os procedimentos estéticos para tratar aquele abdômen mesmo. Às vezes, celulite, que fica muito ressaltada na gravidez, que é normal, né? Então, aí depois de um tempo, a gente entra com esses tratamentos mais invasivos. Entendi. E esse tratamento você faz externo também ou somente na clínica? Externo também. Normalmente o pós-parto é sempre externo. Porque lá na clínica em específico, como tem escada, né? A mãe não pode subir. Sim. Então eu vou até o local, às vezes, muitas das vezes é no hospital mesmo, que é o primeiro atendimento, porque é dentro de 24 horas, né? Então o atendimento às vezes é no hospital mesmo e depois eu vou indo em casa. E depende muito de paciente para paciente, de como que esse corpo está reagindo a esse pós. Tem sessões, tem vezes que é uma vez, tem vezes que é 2 vezes por semana. Então, a gente vai observando a dependência de cada um. Conforme a necessidade, né? Isso, conforme vai precisando, a gente vai fazendo. Sim, e tem também os tratamentos pós-operatórios. É semelhante ao da gestante? Como que é? Depende, tem igual, o tape também é usado no pós-operatório. O laser também e a drenagem também. Só que a questão é que a drenagem não é uma drenagem linfática normal. É uma drenagem específica para pós-operatório. A gente não pode fazer deslizamento em um pós-operatório, nem muito menos no pós-parto. Então, é tudo específico, bem diferenciado. No pós-parto, a drenagem nas pernas é normal. Já no pós-operatório, é uma drenagem diferente. Então, assim, muda um pouco, depende muito da cirurgia, né? Com o procedimento, isso, depende do que foi feito, muda um pouco, mas é sempre o tape, o laser e a drenagem. Tem procedimento que, às vezes, o pós-operatório precisa de ultrassom, então a gente também acrescenta. Então, depende muito. Tem coisas que parecem, tem coisas que não, depende do que cada um fez. Sim. Tudo, e muita gente acredita que a drenagem auxilia no emagrecimento ou que de fato emagrece. Qual que é de fato o objetivo da drenagem? A drenagem linfática em específico, isso é uma coisa que muita gente confunde. Às vezes a pessoa quer uma coisa e fala outra por não entender muito bem. A drenagem linfática, ela é para retenção de líquido. Então ela vai diminuir a retenção, vai ativar a circulação, eliminar as toxinas e dar leveza para o corpo. Já a massagem modeladora é para reduzir as medidas. Então, assim, a estética não é que ela vai fazer você perder peso. Na estética, você perde mais medidas. O que vai fazer você perder peso é a constância de tudo, né? Sim. Alimentação, atividade física e a estética. A estética entra mais para perca de medidas. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende muito. A drenagem é para essa questão de drenagem linfática, eliminar os líquidos retidos, ativar a circulação, melhorar a retenção. E já a modeladora entra para gordura localizada, celulite, perca de medidas. Então, essa é a diferença. E, normalmente, nos tratamentos para emagrecimento, a gente faz a união de todos, né? Depende muito de como tá. Porque tem gente que não incha tanto, então não tem necessidade da gente ficar fazendo drenagem. E aí a gente faz outras coisas, igual ozônio, eletrolipólise, massagem modeladora. E na massagem a gente faz associação de aparelhos também, que faz esse tratamento ser mais invasivo, mais potencializado, porque antes era só massagem com a mão, né? Sim. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, então a gente faz toda essa associação para um resultado melhor. Então é onde vem a avaliação para você ver o que esse paciente está precisando, porque normalmente precisa sim de drenagem, normalmente não. Então depende muito de paciente para paciente. Né? A pessoa chega lá para você, eu preciso perder medidas. Você vai ver todo o histórico, né? Se é uma retenção, o que é o caso. Às vezes tem gente que está mais inchada do que gorda. Então, assim, depende muito. Com certeza. E qualquer pessoa pode fazer drenagem? Existe alguma contraindicação? Não, não é qualquer pessoa, não. A gente tem que ter um certo cuidado. Qualquer tipo de doença, eu falo muito porque
tem gente que às vezes acha que pode fazer. Às vezes até um resfriado que você tá, não pode. E eu não faço. Até esses dias para trás foi no carnaval. Uma cliente chegou para fazer a drenagem semanal dela e ela estava muito resfriada. Eu falei, não faz, porque se você fizer, você vai piorar. Porque o que acontece? A drenagem mexe no nosso sistema linfático, né? Então, tudo que tá ali vai piorar. Sim. Ela vai ativar a nossa circulação, consequentemente, vai ativar tudo que tá no nosso corpo, principalmente resfriado. Ela fala, eu vou fazer assim. No outro dia, ela nem levantou da cama. Piorou o que já não estava legal. Então, assim, pressão alta não pode. Problema circulatório tem que ter prescrição médica, tem que ter muito cuidado. Não pode diabetes, pressão alta, problema circulatório, problema de saúde como câncer, esses problemas mais perigosos, né? Não pode de jeito nenhum. Então, qualquer tipo de problema de saúde não pode. Às vezes a pressão está alta, mas você toma um remédio ali para controlar, o dia que ela estiver controlada pode fazer, não tem problema. Mas o dia que ela estiver mais alta não pode, porque como a gente ativa a circulação, consequentemente a pressão sobe. Então, a pessoa pode dar um piripaque ali na maca mesmo. Então, eu tenho muito cuidado. Qualquer coisinha, eu prefiro não fazer do que acontecer alguma coisa. Até um tempo atrás, uma paciente entrou em contato comigo que estava com muita dor na perna. E queria fazer uma drenagem. E eu sou muito observadora. Eu chego, o povo até fala que eu tô reparando, mas é que a pessoa chega, eu já começo a observar tudo que pode ser um ponto positivo ou negativo ali naquele tratamento. Então, na hora que ela deitou, eu já olhei a perna dela e eu falei assim, tem alguma coisa errada com essa perna. Só que como eu não sou uma médica, eu não posso diagnosticar. Mas eu já vi que ela estava tendo uma trombose. De como estava a perna. Pra visualizar. E aí eu perguntei para ela o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo. E falei para ela, mostrei, né? Olha como tá a sua perna. Tua perna tá escura, tá inchada. Isso aqui não é normal. A dor tá vindo disso daqui. Então, eu aconselho você ir no médico. Eu não posso colocar a mão, não posso fazer. Então, você vai no médico. Ela saiu lá da clínica e foi direto pro hospital, como eu tinha falado para ela. Chegou lá no hospital, ela estava tendo uma trombose. E aí encaminharam ela para Passo. Chegou em Passo, era uma trombose severa. Aí o médico, ela contou pro médico o acontecido. O médico falou, nossa, você manda mensagem para essa moça. Porque se ela colocasse a mão em você, você ia morrer na hora, na maca. Deus. Porque eu falo, a drenagem mexe no nosso sistema linfático, na circulação do nosso corpo. Então, uma mexidinha que você dá, mexe em tudo. Então, assim, eu falo que massagem estética não é só passar creminho. Tem todo um cuidado por trás daquilo. E se a gente não tem atenção, se a gente não tem cuidado, é uma fatalidade. Então, eu falo que, assim, é muita responsabilidade. E eu sou muito cuidadosa nesse ponto. Muito observadora, falo muito para os meus clientes. Chegou com resfriado, chegou com pressão alta, qualquer coisinha, eu não coloco a mão. Eu prefiro pecar pelo excesso do que fazer alguma coisa sem ter uma certeza. Então, não tá com algum problema de saúde, eu prefiro ter uma prescrição médica do que fazer alguma coisa errada, né? Então, tem que ter muito cuidado. Não é só passar creminho, não. Pois é. Volta lá no que nós conversamos no início. Não é só beleza? Não é só beleza. É saúde, é bem-estar. Então, assim, é tudo interligado uma coisa na outra. E o profissional tem que estar extremamente atento, né? Atento. A todos os detalhes. Porque, igual, nesse dia, se eu começasse a drenagem sem observar o que estava acontecendo ali, já não dava mais tempo. Pois é. Na hora que eu visse, já ia ter acontecido. Então, a gente tem que ter muita atenção em tudo, em cada detalhe. Com certeza. Realmente. Duda, você comentou também que trabalha com ozonioterapia. Explica para o pessoal como que é, o que é esse tratamento. O ozônio, ele, às vezes as pessoas misturam um pouco. Eu trabalho somente com a área da estética mesmo. Mas ele abrange uma área, assim, veterinária, saúde, enfermagem. Então, assim, ele é bem abrangente. Diversos aspectos da saúde, Diversos aspectos. Mas hoje em dia eu trabalho na área da estética, em específico, a gente trata flacidez de pele, estria, celulite, gordura localizada, tratamento para rejuvenescimento, tratamento de papada. Então, assim, a gente trata todas essas áreas. Ele é um tratamento injetável, né? Eu falo que ele dói um pouquinho, tem gente que sente, assim, uma dor horrorosa, mas depende muito de pessoa para pessoa, da individualidade de cada um. Então, assim, é um tratamento injetável, né? Bem tranquilo de ser feito, rápido, e tem resultado desde a primeira sessão. Eu falo que quem faz uma vez sempre quer estar fazendo, pelos resultados que ele traz, né? Assim, para a linha de expressão é notório desde a primeira sessão,
papada, gordura localizada é muito importante. Só que, igual, para gordura localizada, eu já faço a indicação, né, de estar fazendo o ozônio e já fazer uma alimentação melhor durante esse tratamento, atividade física, para um resultado mais significativo. Sim. E não só o ozônio ali, né? Então, é um combo completo de várias coisas. Sim. Mas ele é muito bom e eu falo que quem sempre faz, quer estar fazendo. Com certeza. E tem também a radiofrequência, né? Isso, a radiofrequência. A radiofrequência também trata várias coisas. No momento, ela trata gordura localizada, celulite e estímulo de colágeno, né? Eu faço radiofrequência praticamente todos os dias nas pessoas, porque abrange muitos tratamentos, né? E o povo gosta demais, porque desde a primeira sessão é assim notória a diferença. Tanto para rejuvenescimento, quanto para celulite, flacidez, gordura localizada, eu uso ela para tudo. No momento, eu tenho a RUC, né, que é da Ibramed, que é um aparelho, assim, excelente. É minha aliada na clínica hoje em dia, a radiofrequência. Então, as pessoas usam muito para estímulo de colágeno, gordura localizada e celulite. Tem mais ou menos uma faixa etária que a gente começa a perder colágeno e que é indicado começar com esse tipo de tratamento? Sim. Entre os 20 e poucos, 25, 30 anos, já começa a sentir uma quedinha do estímulo de colágeno, do colágeno, né? Então, a gente vem com esses tratamentos para estimular esse colágeno de novo. Então, é o que a gente falou aquela hora. Quanto antes a gente começar, melhor o resultado depois, né? Sim. Porque quando a gente vai perdendo colágeno, parece que tudo vai despencando, né? Realmente. Vai tudo caindo. Então, a gente tem que estimular o colágeno. Sim. E aí, dos 25 para cima, já tem que ter uma atenção maior. Tem gente que demora mais, mas tem gente que mais cedo já começa. Tem gente que eu conheço que até antes dos 25 já tem uma queda bem grande. Sim. Aí depende muito de pessoa para pessoa, do tipo de pele, das rotinas que tem, dos tratamentos. Então, tem que ter um certo cuidado nessa parte. Então, ela pode ser usada tanto de forma preventiva quanto corretiva. Quanto corretiva, Funciona das duas formas. Das duas formas. Muito bom. As massagens, só existe massagem modeladora? Tem algum outro tipo de massagem? Com o que você trabalha nessa área de massagem? A massagem tem a modeladora associada com o aparelho, né? Sim. Que é feita tanto com as mãos quanto com a aparelhagem que a gente tem hoje em dia, que é muito tecnológica. Tem a drenagem, que também é feita somente com as mãos. Tem a massagem relaxante, que é feita com as mãos, com pedras quentes, que eu falo que assim, não tem nada melhor que uma massagem relaxante. Sim. Tem a Lip Slim, que eu te falei que é a massagem específica lá da clínica, né? Que faz drenagem, modela, ativa a circulação, alonga os músculos, faz um relaxamento. É uma massagem maravilhosa também, que é feita somente com as mãos. Inclusive, ela dura em torno de 1h30. Ela é até mais longa do que as outras massagens. Eu acho que massagem é só, até no momento que a gente trabalha. Sim. E a pessoa que quiser fazer só para relaxar, só para bem-estar, então também tem as opções, também tem. Né? E hoje em dia eu atendo muitas pessoas que faz só massagem relaxante, só para descanso mesmo. Porque hoje em dia as pessoas andam muito tensa, cansada, nervosa, ansiosa. E a massagem relaxante é primordial para isso. Tensão muscular, né? Às vezes da atividade física mesmo causa umas tensões. Trabalhar sentado muito tempo na mesma posição traz tensão muscular. Então a massagem relaxante vem para isso. Tem também a ventosa terapia, que eu esqueci de citar. A ventosa é uma sessão específica para dor. Ela é bem mais concentrada nas dores, né? Sim. Que é uma sessão também maravilhosa, bem relaxante. Todo mundo que fala acha que, tipo assim, vai chegar lá, vai morrer de dor. Mas é tão gostoso que fica até relaxado. Então, é uma coisa que ultimamente eu tenho feito muito, a massagem relaxante e a ventosa terapia, porque as pessoas estão muito tensas. Muito bom, né? E às vezes a pessoa fica com receio, às vezes vê aquela imagem da ventosa, pensa que dói, que vai incomodar. Eu falo que é a dor do alívio, né? Na hora que a gente coloca, a gente sente aquela dor, mas vai aliviando, então é uma sensação maravilhosa. Muito válido também, né? A gente fazer. E tem contraindicação para esse tipo de tratamento? Gestante não pode fazer ventosa, né? Do contrário, só a ventosa que a gestante não pode. E igual eu falei, né? Problema de saúde, às vezes alguma coisa muito fora do contexto ali. Problemas de circulação nas pernas, por exemplo. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a massagem relaxante também ativa a circulação, então tem que ter cuidado. Qualquer tipo de doença que tiver ativa, a gente não pode fazer. A pessoa tem que relatar. Isso, tem que relatar. Tem gente que mente, às vezes, então a gente tem que ter muita atenção.
Uso de medicação. Isso. Então tem que ter cuidado, porque todo tipo de massagem mexe na nossa circulação. Então o cuidado vem aí. Sim, com Então certeza. tem que tomar cuidado. Qualquer tipo de doença ativa não pode fazer nenhum tipo de massagem. Realmente, porque às vezes a pessoa vê, acha interessante, mas não relata tudo que tem. Isso, Nem não sempre relata. é indicado para aquela pessoa. E nem tudo pode estar fazendo. Realmente. Duda, para celulite, que eu acho que é uma das grandes preocupações das mulheres, qual que é o principal tratamento? O que mais Na ajuda? clínica, hoje em dia, que eu faço muito para celulite é a ozonioterapia e os tratamentos de massagem modeladora associada com os aparelhos. Uhum. Uso muito o ozônio. O ozônio, desde a primeira sessão, melhora muito. Então, a gente faz, aí depende do grau que tá essa celulite também. Sim. Então, assim, se for um grau maior, a gente tem que dar uma intensificada, né? Se é um grau menor, é mais fácil de ser tratado. Às vezes, nem precisa do ozônio. Às vezes, só com as massagens, os aparelhos, a gente já consegue tratar. Uhum. Mas quando é um grau mais elevado, a gente entra com ozônio, eletrolipólise, que ajuda bastante. Uhum. Então, é eletrolipólise, ozônio e massagem modeladora associada com o aparelho que eu uso no Que momento. auxilia na celulite, Isso. né? E aí depende muito do grau que ela tá. Sim, com certeza. E tem algum tratamento que você acha que as pessoas conhecem pouco, mas que traz muitos benefícios? A drenagem, eu acho. Assim, as pessoas até conhecem muito, mas não sabem da Objetivo da mesmo. validade que tem aquilo ali no corpo. Porque eu falo que a drenagem, todo mundo tinha que fazer uma vez por semana, pelo menos. Porque ela drena, ela elimina as toxinas. Então, para quem está fazendo um tratamento para emagrecimento, tratamento para lipedema, então, assim, é primordial. Quem tem lipedema mesmo, o alívio que a drenagem traz, e muitas vezes as pessoas que têm lipedema não sabem, acham que não pode fazer nada. Então, assim, e hoje em dia o lipedema, ele tem trazido muitas dúvidas, né? Porque às vezes a gente acha que tal coisa não pode, mas pode. Tal coisa vai piorar, melhora. Então, assim, depende muito. E a drenagem, eu falo que é uma coisa que não vai nem atrapalhar, mas vai melhorar demais. Tem que buscar informação, né? Isso, porque tem um peso muito grande nas pernas. Então, assim, a drenagem, ela tem inúmeros benefícios e muitas vezes as pessoas não sabem da qualidade dela. Às vezes acha que é só uma massaginha com as mãos, mas às vezes a drenagem é mais eficaz que uma massagem modeladora. Sim. E a estética hoje traz soluções para diversas partes do nosso corpo, Diversas né? Não partes. é só o rosto. É. Às vezes a pessoa tem esse incômodo na perna, às vezes não sabe que é um lipedema. Cansaço, dor, peso, incômodo, tudo pode ser causado pelo inchaço, pelo excesso de retenção, falta de circulação e também pelo lipedema. O ideal é que se procure um profissional e faça avaliação, né? Isso, mas a drenagem eu falo que todo mundo tinha que fazer pelo menos uma vez por semana. Conhecer, né, pessoal? Vamos agendar uma drenagem, fazer uma avaliação. Ninguém não vai querer parar nunca mais. Começar a se sentir melhor, né? A gente que tá na correria e às vezes dá aquele peso na perna, aquele cansaço. É tudo inchaço. Realmente. E tem bastante comentário aqui pra nós, Duda. A Vanusa mandando boa noite, a Clarice, a Bruna Marina falando que você trabalha com produtos maravilhosos. A Carla tá perguntando do melasma, a Carlinha Dias, se não sai. Você comentou sobre, né, um tratamento constante, né? É um tratamento constante. Eu não vou falar que não sai, porque tem casos, assim, que as pessoas, às vezes, até conseguem tirar ele totalmente, mas a maioria dos casos, dependendo de como tiver esse melasma, no grau que ele tiver, é bem difícil de ser tratado. É uma coisa que você vai ter que tratar o resto da vida. Um descuido de, tipo assim, alguns dias, ele volta e volta com tudo. Então, a gente tem, hoje em dia, vários tratamentos, mas tem que ter muito cuidado. E tem que saber que você vai estar fazendo esse tratamento, mas que você sempre vai ter que estar fazendo uma manutenção. Constante, É um né? cuidado constante, não só em casa, mas com os tratamentos estéticos também. Né? E se cuidar para não piorar, né? Para não piorar. Com certeza. A Carla mandando boa noite. Carla Emília agradecendo sobre o Golpe do Bem. Carla, toda a nossa força para o projeto Golpe do Bem. Com certeza, em breve, nós vamos estar com esse banheiro reformado, né? É uma alegria o Fala Flávia poder contribuir. A Liliane mandando boa noite. A Bruna falando que você tem mãos de fadas para fazer uma drenagem. Obrigada, Só que bom. coisa boa. Duda, e além de tantos procedimentos, você ainda trabalha com design de sobrancelhas. Sim, né? Nossa, é a minha paixão. Tem gente que às vezes até pergunta, nossa, mas por que você faz sobrancelha até hoje?
Gente, eu gosto muito, eu me identifico muito com sobrancelha. E eu falo que desde novinha, quando eu ainda estudava no colégio, eu mesma dava umas catadas na minha sobrancelha, já tinha assim, eu falo que é mão. Pra fazer sobrancelha, você tem que ter o dom, você tem que ter a mão, porque senão você não consegue fazer, não. Não é, vou lá fazer um curso de sobrancelha, então é um dom. E eu adoro. Lá em casa, todo mundo, faz minha sobrancelha, faz minha sobrancelha. Todo mundo quer aproveitar. Todo mundo quer aproveitar. Eu gosto muito e é uma coisa que eu acho que eu quero fazer pro resto da vida. E é uma coisa que muda muito o rosto da pessoa, né? Muito. E eu sou muito observadora, então eu vou olhando as pessoas, vou vendo a sobrancelha e eu fico imaginando o que eu posso fazer naquela sobrancelha ali. Porque é o desenho do rosto. Eu falo que o sorriso, a sobrancelha é primordial na sobrancelha, na fisionomia das pessoas, né? E tem alertar as mulheres daquele erro de ficar sempre catando, né? Eu alerto sempre. As minhas clientes direto, às vezes dá umas catadinhas. E eu falo que a sobrancelha é um fio que tira errado. Já muda totalmente. Assim, muda totalmente o design. É um erro. Tem que ter muito cuidado, Tem que ter muito cuidado. Duda, a gente falou no início, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Hoje em dia a gente se cobra muita perfeição, principalmente por conta das redes sociais. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, sobre as pessoas quererem, às vezes, alcançar essa beleza inatingível. Sim, a rede social, hoje em dia, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque, às vezes, a gente vê coisas lá que muitas vezes não é verdade. Muito filtro, muito IA, né, hoje em dia. Sim. Então, tem que ter muito cuidado, porque, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu tô tão feia, essa pessoa tá tão bonita. Mas será que você já viu ela pessoalmente para ver se ela tá tão bonita assim? Exatamente. Então, eu acho que a rede social atrapalhou muito hoje em dia nessa questão, porque as pessoas veem uma vida, uma imagem que muitas das vezes não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber o que a gente posta. Eu mesma não sou de postar muita coisa com filtro. Sim. Até o dia que eu fui fazer minhas fotos profissionais, que eu fui fazer a maquiagem, eu falei que eu não queria uma coisa muito pesada, porque eu acho que isso muda totalmente, com né? Certeza. Então, o que a gente não quer passar, a gente não posta, né? E outra coisa, assim, que eu vejo demais na rede social, por a gente estar lá, postar muito, né? A gente não posta coisa ruim, né? A gente só posta coisa boa. Às vezes o dia da gente tá um caos, um desespero, você tá péssima, mas você tá lá sorrindo, firme, como se tudo tivesse mil maravilhas. Então, eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê ali na rede social, porque nem sempre é aquilo que a gente está vendo. Realmente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nessa questão. Começar a enxergar a própria beleza, dar valor na própria trajetória, né? Saber que a gente tem nosso valor, que a gente tem nossa beleza, que a gente tem nossas feridas e que tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente não tá bem todo dia. E nem tudo que a gente vê lá é perfeito. Nada é rápido, nada é fácil, né? Não, nada é rápido, nada é fácil. Você é um grande exemplo, começou muito jovem, né? Eu falo, igual eu falei pra você no começo, né? Eu falo que eu acho que eu inspiro muitas meninas, porque eu comecei muito nova. Sim. E eu sempre fui muito determinada no que eu queria. Até lá na minha família todo mundo fala que é de tirar o chapéu, porque eu trabalho mesmo, começo cedo, paro à noite, às vezes estou cansada, mas estou ali pelejando. Desde eu comprei a clínica, eu tinha 19 anos, né? Então, muito assim, nova. Meus pais não podiam me dar aquilo ali, mas eu falava assim, eu vou dar conta, eu vou comprar, eu vou me esforçar para pagar. Então, assim, eu me desdobrei para ter o que eu tenho hoje, né? Realmente. E eu falo que nada vale mais do que a gente ver o resultado de tudo isso, porque eu falo, não é fácil. Não é fácil. Tem dia que a gente quer desistir, tem dia que a gente fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que eu tô no caminho certo? Só que eu falo, trabalhar com beleza, gente, é muito gratificante. Sim. Você ter o retorno daquilo ali, né? Você fala assim, nossa, eu transformei a vida de alguém, né? Então é onde dá força pra gente continuar e seguir em frente, porque nem todos os dias são fáceis. Mas vale a pena colher os frutos. A pena, vale muito a pena. Com certeza. E falando em frutos, vem também novidades por aí, né, Duda? Vem. É uma novidade especial que a Duda deixou para contar aqui hoje no Fala Flávia. Vou contar para vocês que vem produtos faciais e corporais específicos da Duda Maimone Estética Avançada. Então, eu vou lançar a minha linha, né, de produto facial. Vai ter algumas coisas corporais também. É assim, é um
um projeto que vem sendo feito há alguns meses. Sim. Eu estou em parceria com a Medicart, né? Muito bom. Desde a inauguração a gente já está programando, vendo o que vai ser feito, quais os produtos que vai ser feito, né? Tem que testar, tem que ver o que vai dar certo, o que não vai, o que a gente acha que vai vender. Então, desde a inauguração, a gente, um pouco antes da inauguração, né? A gente já está nesse processo de desenvolvimento, então vai ter produtos faciais para vocês. E eu acho que vai ser, assim, perfeito, porque na hora que a pessoa for fazer aquele tratamento, já vai sair já sai com os produtos. Então vai ser bem legal. E até quarta-feira a gente vai ter a última reunião de alinhamento, né? E se Deus quiser, daqui uns dias vai estar em mãos para todo mundo. E aí já vai ter disponível na clínica. Na clínica, é. Às vezes as pessoas veem no Instagram, pode comprar também. Mas o que eu indico mesmo é ir na clínica, fazer uma avaliação, eu ver essa pele, porque nem tudo que é bom para um é bom para outro, né? Então, às vezes, normalmente eu vou indicar na limpeza mesmo. O produto que você vai ver a textura, o tipo, isso, né? o produto que for melhor para cada um. E aí vai ter também os corporais, que vai ser indicado durante a massagem também. Muito bom. E aqui a Carmoeb teve já parcerias com a Medicart, a gente conhece a seriedade do trabalho. Então, com certeza, vem produtos de excelente qualidade. Né? Então, ao fazer o procedimento, a pessoa já sai completa, né? Completa, com tudo pronto para usar em casa. Perfeito. Então, vamos aguardar nos próximos dias, né? As novidades da Duda. Duda, agora partindo já para o encerramento, ficou muito claro que seu trabalho vai muito além de estética, né? Sim. Você trabalha com cuidado, com amor, com autoestima. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, em especial para aquelas pessoas que precisam se olhar com mais carinho, querer começar a se cuidar melhor. Eu falo que as pessoas têm que, igual você mesmo disse, se olhar com mais carinho. As pessoas muitas das vezes estão se deixando de lado. Então, uma mensagem que eu deixo para todo mundo, não só mulher, mas homem também, se cuidar, pensar em você, não só nas pessoas, não só no trabalho, não só no serviço. Assim, se dá o luxo de ter um momento dele, de descanso, de carinho, de acolhimento, porque eu falo que na estética as pessoas encontram isso, né? Sim. Então, assim, se cuidar mais, se entregar mais para si mesmo e se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, né? Então, assim, se cuidar com muito carinho, porque eu acho que o que vale é a gente estar bem, né? Sim. Porque se você tá bem, todo o resto na sua vida flui bem. Seu casamento, seu lado profissional. Então, assim, se cuidar mais, porque muitas das vezes as pessoas se adoecem por não se cuidar, né? Muitas pessoas estão ansiosas, depressivas, tristes por não estar se cuidando e não estar se dando valor, né? Então, ter mais atenção nesse lado. Com certeza. Às vezes 5, 10 minutinhos diários já fazem a diferença, Já né? faz a total diferença. É se olhar com amor, com cuidado, pensar mais em si um pouquinho. Pensar mais em si. Hoje em dia o povo pensa muito no outro, né? O que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, tudo no outro. Então, assim, olhar mais para si, olhar para dentro de si e ver o que realmente você está precisando. Com certeza. Tudo. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Agradecer por tudo que você compartilhou conosco, por essa novidade boa que você deixou para compartilhar aqui, por todo o seu conhecimento que você trouxe para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, fiquei feliz. Espero ter ajudado de alguma forma, não só você, mas todo mundo, né, que assistiu. Com certeza. E estarei disponível para qualquer outra oportunidade. Obrigada. Gente, agradecer mais uma vez vocês que estiveram conosco. Agradecer os nossos patrocinadores, né, que oportunam essas conversas. O Dona Zélia Gastrobar, o Supermercado Lima, a Bem Seguro Corretora de Seguros, Laboratório Exame Análises Clínicas, Nutri Kefir, do Motos, Estúdio Cida Hair, Estúdio Dance e Anexos Instituto Educacional. Graças a vocês, a gente traz tantas conversas valiosas para esse público que está sempre aqui conosco. A você que nos acompanhou, meu boa noite, o meu muito obrigada e até o próximo Fala Flávia.